Ultimamente, têm circulado uns rumores bem estranhos sobre a possibilidade de um novo lockdown global. Então, na análise de hoje, a gente vai investigar a fundo de onde vêm esses boatos e, mais importante, o que realmente está acontecendo. Bom, vamos direto ao ponto que está tirando o sono de muita gente. Será que estamos mesmo caminhando para outro lockdown? A ideia aqui é separar o fato do medo, sabe? E para isso, a gente vai ter que olhar para os eventos globais que começaram toda essa conversa. Para começar a entender esse quebra-cabeça, o primeiro passo é olhar para o cenário econômico geral. E olha, ele está mandando uns sinais bem confusos e, francamente, um pouco preocupantes pelo mundo todo. E aqui a gente já vê um retrato dessa confusão. O que mais chama atenção nesse panorama é a volatilidade. O petróleo, por exemplo, está subindo forte, muito por causa das notícias geopolíticas. Enquanto isso, até o ouro, que é aquele porto seguro clássico, está mostrando instabilidade. É um cenário bem agitado. E para ilustrar como as coisas estão estranhas, olha só o caso da Argentina. É um verdadeiro paradoxo. A taxa de pobreza por lá caiu para o menor nível em 7 anos. Ótima notícia, certo? Só que, ao mesmo tempo, a popularidade do presidente também está despencando. É uma situação que desafia a lógica. E essa pressão, ela é global, não é um problema isolado. A Europa, por exemplo, está lutando contra desemprego e inflação. Nos Estados Unidos, a situação é outra. Um mercado de trabalho super forte acaba, por outro lado, empurrando a inflação para cima, o que limita as opções da economia. E no Brasil? Bom, a dívida pública continua subindo, chegando perto da marca de 80% do PIB. Agora, sem vamos mergulhar no que parece ser o coração de toda essa instabilidade. Vamos entender como esses pequenos tremores na economia estão, na verdade, se transformando numa crise de energia global de verdade. E essa frase é bem forte. De acordo com a fonte que estamos analisando, o que está acontecendo não é só um aumentozinho de preço. Estamos vivendo, literalmente, um momento histórico para os mercados de energia. Talvez a maior interrupção no fornecimento de petróleo que já se viu. E de onde vem essa interrupção toda? Bem, a origem é bem clara. São ataques diretos à infraestrutura de energia, como campos de produção de petróleo e gás, e o fechamento de uma rota marítima que é crucial para o transporte de petróleo, o Estreito de Hormuz. E aí está o ponto-chave. Muitas das maiores economias do mundo, como os Estados Unidos e a Alemanha, dependem massivamente de petróleo e gás. Essa dependência enorme as torna extremamente vulneráveis a um choque de oferta como este que estamos vendo. Certo, mas como uma crise que parece tão global, tão macro, se transforma em algo que as pessoas sentem de verdade no seu dia a dia? É uma reação em cadeia, um efeito dominó bem direto. Pensa comigo. Primeiro, o preço da energia dispara. Com energia mais cara, o custo para produzir fertilizantes também sobe. Com fertilizantes mais caros, o custo para produzir alimentos aumenta. E o resultado final? Preços mais altos na prateleira do supermercado. Simples assim. E esse impacto já é uma realidade. No Rio Grande do Sul, por exemplo, 1/3 dos municípios já está enfrentando falta de diesel. A situação é tão séria que alguns tiveram que decretar estado de emergência. E é aqui que os governos começam a reagir, e algumas medidas podem soar familiares. A União Europeia, por exemplo, já recomenda o trabalho remoto para diminuir o consumo de energia. Outros países estão gastando bilhões para subsidiar combustíveis, reduzindo a semana de trabalho ou até pensando em adiar feriados para economizar. E tudo isso nos traz de volta à pergunta original. Essas medidas todas significam que um lockdown de verdade, como o da pandemia, está vindo por aí? Fato ou ficção? A fonte que estamos analisando faz uma distinção que é absolutamente crucial. Uma coisa foi o lockdown da pandemia, com fechamento obrigatório, ordens para ficar em casa, tudo focado em saúde pública. Outra coisa, bem diferente, é o que estão chamando de lockdown light. O foco aqui não é saúde, é conservação de energia. Portanto, o veredito da análise é claro. Um lockdown nos moldes da pandemia é muito, muito improvável. E um dos principais motivos é que, depois de tudo que passamos, a resistência do público a uma medida dessa seria tão grande que a tornaria praticamente inviável. Então, resumindo o que a gente precisa ter em mente. Não estamos diante de outra pandemia, mas sim, estamos diante de um período econômico bem difícil, com preços de energia e alimentos altos. É bom se preparar para ver o petróleo e o gás caros por pelo menos mais um mês, o que significa que a comida também deve subir mais. E sim, medidas como a recomendação de home office podem aparecer por aí. Isso nos deixa com uma última pergunta para refletir. Se um lockdown está fora de questão, mas a crise energética é real e histórica, como vai ser o nosso novo normal?
Que mudanças duradouras a gente vai ver na forma como vivemos, trabalhamos e nos locomovemos num mundo onde a energia custa tão caro? Fica aí o pensamento.